Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas. Eu sou Cris Vieira, eu sou coach de mulheres que são mães e essa semana nós estamos tratando por um assunto maravilhoso, muito pertinente. Boa noite, programa 40 Mais, boa noite, obrigada por você estar aqui, tá bom? É, oi, Manuzinha, boa noite, sejam muito bem-vindas. Tá bom? Hoje a gente tá. Hoje não, essa semana inteira a gente tá fazendo lives que falam sobre os tipos de culpa que a gente desenvolve depois que a gente é mãe. Né? Os tipos de culpa que são tratados, que são gerados depois que a gente é mãe, durante a maternidade. Tá bom? E hoje eu vim falar para vocês sobre cobranças sociais, né? Porque boa noite, pessoal do Facebook, boa noite, boa noite. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre cobranças sociais, as cobranças sociais que são feitas para nós, mulheres, depois que a gente se torna mães. Né? E eu queria trazer para vocês, eu sei que, claro que eu sei que hoje em dia muita coisa mudou, né? A primeira vez que eu fui mãe, a primeira vez que eu pari, eu tinha 18, ia fazer 19 anos, já contei isso para vocês. Então já tem quase 29 anos isso. E claro que naquela época, algumas coisas eram bem diferentes, né? Naquela época a mulher era tratada quase como um inútil quando estava grávida, né? A gente não era aconselhável a gente dirigir porque podia se assustar no trânsito e perder o bebê ou ter um parto prematuro. A gente não podia, sei lá, sair sozinha, nem pensar, era muito perigoso, a gente estava muito frágil, a gente tinha que comer por dois. Eu fiz isso, né? Você tem que comer por dois. Fazer dieta, pensar em reeducação alimentar, cuidado com a alimentação quando estava grávida, nem pensar. Senão a criança ia nascer fraca, né? Então não podia, de jeito nenhum, né? E embora naquela época já se usasse aquela expressão que gravidez não é doença, mesmo assim a gente era muito cocolada, sabe? A gente era muito inutilizada às vezes, né? Não podia fazer nada. E eu sei que muitas coisas mudaram, mas nem tudo mudou. Por exemplo, quando chega um casal cuja mulher está grávida. Chega no churrasco de família domingo, churrasco bombando, família inteira reunida ali. Quando esse casal chega, me diga uma coisa: quem é que recebe conselhos? É o homem ou é a mulher? É a mulher. As tias, as cunhadas, as irmãs, as primas, a sogra, as vizinhas, sei lá quem, chamam quem para uma roda, fica naquela rodinha de conversa ali. Porque isso, porque aquilo. São os homens ou as mulheres? Quantas vezes vocês já viram? Boa noite, Vilma, boa noite. Quantas vezes vocês já viram uma roda de homens conversando sobre gravidez, parto, pós-parto e etc? Quantas? Eu até me arrisco a dizer. Nenhuma. Nenhuma. Eles não mudam os assuntos. Quem muda o assunto são as mulheres. Quantas vezes vocês já viram os homens conversando entre eles e um dando conselho para o outro sobre o que fazer quando o bebê chorar, o que fazer quando for de madrugada, que o bebê acordar, como diferenciar os tipos de choro, se é choro de fome, se é choro de dor, se é choro de cólica. Quantas vezes vocês já viram esse tipo de conselho? Um homem ensinando para o outro, dando dicas para o outro de como escutar e diferenciar o choro do bebê. Eu arrisco de novo, dou outro palpite. Nenhuma. Nenhuma. Dizem por aí, né, que o homem só se torna pai depois que o bebê nasce, mas que a mãe se torna mãe quando sabe que está grávida. E a pergunta que eu deixo para vocês é: será? Será?
E a licença paternidade? A licença paternidade é igual? O tempo de licença paternidade é igual ao da licença maternidade? Não. E sabem por quê? Porque foi socialmente estabelecido que o dever de cuidar dos filhos é da mulher. Ao pai cabe o dever de sustentar, de suprir financeiramente a sua família. Historicamente, há muitos anos, é isso que é colocado. A mulher cabe a ela o dever de cuidar dos filhos. Ao homem cabe o dever de sustentá-los. Então, não pode ter licença maternidade e licença paternidade com o mesmo tempo. Não pode um homem estar recebendo conselhos de como cuidar de uma criança. Quem recebe é a mãe. Então, socialmente, né? Algumas coisas mudaram, tá? Por exemplo, antigamente era era muito difícil uma mulher que trabalhasse fora. Bem antigamente, era muito difícil uma mulher trabalhar fora. As mulheres normalmente ficavam em casa, né? Então era muito difícil uma mulher trabalhar fora antigamente. Só que hoje em dia isso não é mais tão difícil assim. Muito pelo contrário. A maioria, eu não disse todas, a maioria das mulheres trabalham hoje fora de casa. E o que, na realidade, a maior mudança que teve em relação à maternidade de antigamente, a maternidade de agora, é que a mulher passou a acumular mais um papel. Além de todos os papéis que ela tem, ela agora tem mais um, que é o papel de mãe. Então, ela tem que ser responsável pela organização da casa. Ela tem que ter o cuidado, ela é responsável pelo cuidado com a família. Ela tem que ser produtiva no trabalho. Ela tem que ser uma boa esposa. Ela tem que ser uma boa filha. E aí eu vou fazer um parêntese, tá? Porque ainda se diz que uma mulher ou um casal, né? Mas necessariamente uma mulher que tem só filhos homens, ela não tem quem lhe ampare na velhice. Eu tive 3 filhos, 3 meninos, e 13 anos depois eu tive uma menina. E quando eu tive a minha filha, há 11 anos, gente, há 11 anos, foi um dia desse, chegaram para mim e disseram: ainda bem que você teve uma filha, finalmente você teve uma filha que vai lhe amparar e cuidar de você quando você estiver velha. Porque não é dado aos homens essa obrigação social, esse dever social de cuidar dos pais quando eles estão velhos. É dever de quem? É dever das filhas, da mulher, cuidar dos pais quando envelhecem. E não dos homens. Então, a gente, além de ser boa esposa, cuidar da casa, trabalhar, a gente tem que ser boa filha, tá? E ainda tem que cumprir com as exigências sociais, tá? Tem que se cuidar, tá? Tem que se cuidar, porque se tu ficar feia, o teu marido vai te largar. Então, tu tem que cuidar da casa, tu tem que cuidar dos filhos, tu tem que cuidar do marido, tu tem que cuidar da família, tu tem que cuidar dos pais, tu tem que cuidar do trabalho, e tu tem que se cuidar, tu tem que ficar bonita. Porque senão, teu marido vai te largar se tu ficar feia, tá? Tem mais agora, hoje em dia ainda tem mais um papel, você tem que estar postando nas redes sociais, tá? Tu não vai ficar casada, tu não vai ficar com aquele monte de filho lindo que tu tem em casa e não posta foto deles na rede social, não. Pra ver. Se não vão perguntar, será que tá tudo bem? Nunca mais postou. Não é? Então tu ainda tem que dar conta de postar nas redes sociais. Que é pra dar conta pra todo mundo que a tua vida tá boa, que tua família tá bem, que teu casamento tá ótimo. Porque se tu não tiver sumida das redes sociais, vão dizer o quê? Sei não, hein? Mas acho que aquela ali não anda muito bom, não. Tu viu? Nunca mais postou foto.
Então, além de tudo isso, de todos esses papéis, além de ter que se reafirmar socialmente, você ainda e acima de tudo, você tem que ser uma excelente mãe. E o que é ser uma excelente mãe, segundo essa cartilha da maternidade, né, que nos é entregue pela sociedade? Você tem que abrir mão dos seus prazeres em função dos seus filhos. Óbvio, né? Você tem que sacrificar a sua carreira em função deles. Você tem que pensar no bem-estar deles antes de pensar no seu. Você tem que, se for o caso, deixar de comer para dar para eles. Aliás, o bolo não é seu. Se tiver só um pedaço de bolo, não vai ser seu. O melhor bife da mesa não é seu. A coxinha do frango não é sua. Não é verdade? Então, você tem, né, que, se for o caso, deixar de comer para dar comida para eles. Você não pode ir para balada. Ter filho e ir para balada? Nem pensar. Nem pensar. O que é que vão falar de você se você tiver filho e for para balada? Ficou com quem? Deixou com quem? Agora tá aqui, sassaricando e o filho em casa, ó, largada. Minha mãe que tá cuidando. E se tu tiver mãe, né, pra cuidar. Porque senão, e daí pra pior. Se você viajar sozinha e não levar seu filho, pelo amor de Deus, que mãe desnaturada. Não pode, não deve viajar sozinha. Você tem que ir com os filhos. Não pode viajar só. Então você não pode isso, não pode aquilo outro, não pode. O que na verdade acontece é que nós, mães, somos muito vigiadas o tempo todo. O tempo todo tem alguém apontando o dedo e tem alguém julgando a gente. Se você não segue a cartilha socialmente imposta pela sociedade, você vai ser julgada. E são tantas demandas, são tantas regras, são tantas exigências que você passa a acreditar que você está falhando. Porque a sociedade nos impôs padrões inatingíveis. Tanto como mulher quanto como mães. São padrões inatingíveis. E o que acontece é que a gente nunca, acredita em mim, a gente nunca vai satisfazer todo mundo. Nunca. Nunca a gente vai conseguir satisfazer as vontades, os desejos, as regras, os palpites de todo mundo. A maternidade é um caminho lindo, lindo. Eu amo verdadeiramente ser mãe. Mas não é fácil a gente ser colocada. E pior, a gente se colocar. Isso ainda é pior. Pior do que a gente ser colocada é a gente se colocar em segundo plano por causa dos nossos filhos. E sabe por que a gente tende a fazer isso? Primeiro, para agradar as regras sociais. Primeiro, para gente, né? Para a gente agradar as regras sociais, para a gente não ser julgadas, né? Depois disso, a gente tem medo de perder o amor de alguém. A gente tem medo de perder o amor dos filhos, o amor do marido, o amor da mãe, a mãe da sogra. E depois disso, a gente tem medo que eles cresçam com traumas. Então, para não traumatizar os nossos filhos, a gente vai se colocando em segundo ou terceiro plano. Então, é uma sequência de coisas. Só que o que é que acontece? E tem mais. As mulheres que não fazem isso, as mulheres que não se colocam em segundo plano e as mulheres que não se colocam em segundo ou terceiro plano, essas é que são as mais julgadas mesmo.
Essas que são as mais apontadas. Só que invariavelmente, oi Magali, oi Fabíola, oi Júlia. Só que invariavelmente, queridas, invariavelmente nós vamos ser julgadas. Invariavelmente nós vamos ser apontadas. Oi, Érica, boa noite. Invariavelmente vai acontecer de nós crescer, que nós crescemos, né? E os nossos filhos também com algum tipo de trauma. Oi, Malu, boa noite, né? Com algum tipo de trauma. Primeiro porque os nossos pais não são perfeitos. A nossa mãe não é e não foi perfeita. Nós não somos perfeitas e os nossos filhos também não serão. E aí eu queria fazer um adendo aqui. A Malu Ribeiro, a Malu é uma colega minha de profissão, a Malu também é coach, mas a Malu é formada em psicologia. E se eu estiver errada, a Malu pode me corrigir aqui. Né, pela psicologia, e nos foi ensinado, e é muito comum, foi um termo da psicologia que virou comum na nossa sociedade, é que os traumas nós atribuímos aos nossos pais, né? O Freud disse que tudo que nos acontece, né, todos os nossos traumas, todos os nossos problemas têm origem no nosso pai e na nossa mãe, ou nos dois ou em um deles. Tá? Acontece que tem um outro psicólogo, que eu não lembro primeiro o nome dele, mas ele é conhecido como Adler, né? Que ele fala que traumas não existem. Traumas, eles não existem porque você tem, todos nós temos, eu tenho, você tem a capacidade de pegar um determinado acontecimento e ressignificar ele. Você tem o poder, tem a capacidade e tem o poder de ressignificar qualquer coisa que tenha acontecido com você, em qualquer fase na vida, inclusive na infância. Então, esse parêntese que eu quis colocar é para dizer, para tirar ainda mais das nossas costas essas responsabilidades, esse medo, essa culpa, né? De sermos responsáveis pelos traumas dos nossos filhos. Ora, se existe alguém que acredita que a gente pode ressignificar os acontecimentos da nossa vida, por que a gente não faz isso? Então, o primeiro passo para a gente se libertar é a gente se libertar dessas cobranças, sabe? Seja a mulher, seja a mãe que você pode ser. E esse seu jeito é o melhor que existe para o seu filho. Não existe jeito melhor do que o seu para o seu filho. A segunda é a gente libertar os nossos pais e principalmente a nossa mãe de qualquer culpa que a gente atribua a eles ou a ela por alguma coisa. Liberta da culpa. Que libertando os seus pais ou a sua mãe da culpa, você vai estar inconscientemente se libertando também. E o terceiro passo é entender que você é a única responsável por você mesma. Se você é a única responsável por você mesma, os seus filhos, os meus filhos, também serão. Então, que a gente possa ensinar com todo o nosso amor aos nossos filhos, ensiná-los que eles são responsáveis por eles mesmos. Assim, a gente vai olhar para essas cobranças sociais, para essas cartilhas prontas sobre maternidade, e a gente vai poder olhar e dizer: isso cabe em mim, isso não cabe. Aqui cabe a minha forma de ser mãe, aqui não cabe. Então, o que eu proponho para vocês é uma liberação de perdão. Quando a gente perdoa os outros, a gente perdoa a gente mesmo. E esse era nosso papinho
cabeça de hoje sobre maternidade e as cobranças sociais. Eu agradeço muito vocês que estão aqui no Facebook e no Instagram. Muito, muito obrigado por vocês terem me ouvido. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, a gente vai estar aqui de novo. E amanhã a gente vai falar sobre as nossas cobranças em relação a nós mesmos. Então a gente vai tratar um pouco sobre essas cobranças que nós mesmos, depois de tudo isso que a gente viu essa semana, né, como isso influencia nas cobranças que nós fazemos a nós mesmas, tá bom? Então eu espero vocês amanhã às 19 horas. Eu peço com todo carinho que, se você gostou dessa live, tá? Você curta aqui no coraçãozinho, você pegue no aviãozinho, você indique para alguma amiga que você acha que vai gostar desse assunto, tá? Comenta e compartilha lá no meu post, porque ajuda o Instagram a distribuir, né? A avisar as pessoas quando eu começo a fazer live, e no Facebook também. Quando você comenta, quando você curte, ele também ajuda. O Facebook porque são, na verdade, a mesma empresa, né? Ajuda a divulgar, a informar para outras pessoas o meu trabalho, tá bom? Muito obrigada, espero vocês amanhã às 19 horas. Um beijo bem grande, boa noite e tchau, tchau.